Que a paz de Deus esteja sempre conosco, né? Agora e sempre. O tema da noite de hoje é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Honrai Pai e Mãe. Ele trata sobre a piedade filial, sobre aquele ensinamento que Jesus nos deu quando sua mãe e seus irmãos foram buscá-lo, quando ele estava pregando junto ao povo, e ele perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Está muito baixo. Então, também fala sobre os mandamentos. A gente estuda nesse capítulo os mandamentos, mas basicamente é sobre aquele relacionamento que nós temos com nosso pai e nossa mãe. Beleza. Só que, pesquisando um pouco acima daquilo que a gente tem como linha de estudo, que é o Evangelho, e saindo um pouco dos livros básicos da doutrina, encontrei muita coisa interessante para nós vermos essa noite. E dentro do tema que ele fala no finalzinho sobre parentela corporal e parentela espiritual, apareceu um assunto muito, muito bom para nós estudarmos hoje, para nós discutirmos hoje, para nós conversarmos, se for o caso. Ele começa explicando uma coisa muito básica para nós que temos já um conhecimento da doutrina espírita, que os laços sanguíneos não definem os laços espirituais. Ele nos mostra diretamente que o corpo vem do corpo e o espírito vem do espírito. Que o espírito não é gerado no momento em que o corpo é gerado. Quando nós geramos um corpo pelo relacionamento, o espírito já está esperando para reencarnar. Ele já teve outras existências. Ele já está precisando vir para continuar o seu processo evolutivo, ou dele pessoal, ou daqueles que o estão recebendo, como filho, como neto, como irmão, como primo. Então não foram o pai e a mãe que criaram o espírito que nasceu naquele meio. Eles produziram única e exclusivamente o corpo físico. Mas aí tem uma obrigação. A obrigação de transformar aquele pequeno ser que está chegando no que Deus espera que nós sejamos, seus filhos, e que procedamos a uma evolução constante para chegar até perto dele. É a evolução moral, é a evolução constante que a família tem que dar àquela criança. E isso é muito importante, porque o ser humano é praticamente o único ser vivo do planeta que necessita de muito tempo para se tornar capaz de sobreviver sozinho. Se nós formos abandonados até os 4, 5 anos, nós não sobrevivemos. Nós não sabemos fazer comida para nós não sabemos o que buscar para comer, nós não temos ideia a respeito disso. Já muitos outros animais que nós conhecemos, eles nascem e já saem correndo, porque se não correrem, os predadores vêm e os abatem. Nós não, nós precisamos de coisas fundamentais para nós. Como a consanguinidade não me traz a parentela espiritual,
Quem reencarna na nossa família pode ser um espírito que é amoroso para conosco, que tem conhecimento conosco, que faz parte da nossa amizade espiritual, mas também pode ser um espírito que, por antagonismo, esteja vindo para a nossa família, para que nós possamos acertar as arestas com ele. Ele pode vir cheio de rancor, de ódio, de raiva. Nós podemos sentir rancor, ódio e raiva dele. E como é que começa esse procedimento de aproximação que nós fazemos com aquele ser que está brotando dentro da nossa casa? Começa pela amamentação, pelo carinho da mãe, pelo recolhimento que a mãe tem ao botar o filho no braço, ao transportá-lo, ao carregá-lo, ao alimentá-lo. Na hora que a mãe alimenta aquele filho, é o momento de maior carinho que tem entre os dois. Ela o abraça, entrega-lhe o seio onde brota o leite que vai alimentá-lo. Eles se olham e ali existe uma troca energética muito poderosa que vai unindo os dois. Nem sempre a mãe fica com o filho, nem sempre, existem casos. Nós não estamos, a doutrina nos mostra muito, cada um de nós é completamente diferente do outro. Então nós estamos citando casos que sedimentem as ideias e não uma generalidade. São casos que acontecem, acontecerão, mas que não necessariamente é igual em todos os cantos. Então, com isso, a criança começa a manter uma relação de amor e carinho com a mãe. Se o casal, ou quem está também cuidando da criança, tiver a mesma sensação de carinho por ele, na hora em que esta mãe está amamentando, está acarinhando, também vai se aproximar, também vai ficar perto. A energia conjunta trabalha o relacionamento desta família, daqueles que estão ali juntos, para viverem juntos e melhorarem juntos, ou se assistirem juntos. Com isso, o que é que acontece? A criança melhora a cada dia o seu momento de viver com aquele grupo que foi escolhido para ele reencarnar. Mas nós não temos todos os grupos na mesma situação. Não temos. Temos muitas situações que são dilacerantes a esse amor. Definem, inclusive, caminhos completamente opostos. Não necessariamente o pai e a mãe biológicos, podem ser os pai e mãe que adotaram. Eles podem transferir amor imensurável para aquela criança que está voltando. Mas existem situações em que os pais, eles vão relegando a segundo plano tudo aquilo que lhes é obrigatório. Exemplo, um processo muito antigo que existe na nossa vida, desde o tempo das cavernas, e muitos de nós ainda têm esse ranço, é que o homem provê e a mulher educa. Não, eu vou para fora, trabalho, ponho o dinheiro em casa e você cuida das crianças. Você cuida da escola, do amor, do carinho, da vestimenta. Eu só ponho o dinheiro dentro de casa. E com isso o pai se exime de muitas coisas. Ele se exime de participar da vida do filho. Essa ideia vem daquele tempo em que realmente a mãe ficava com os filhos para que eles não fossem mortos pelos animais, porque era a época das cavernas. Se deixassem as crianças sozinhas, como nós não somos independentes desde cedo, havia a possibilidade da criança sair engatinhando de onde estava e um animal o caçar. Então o pai saía para caçar animais, para trazer a comida, e a mãe ficava cuidando de tudo aquilo que fazia direito a quem convivia junto. O tempo foi passando, e nesse século XX, alguns milhares de anos depois, muitos de nós ainda pensam desta forma. Ainda pensam que existe um provedor
e que todo o resto está abaixo da escala e precisa obedecê-lo. Como se fosse, por exemplo, num quartel que tem o comandante, ele reporta, manda o coronel fazer, o coronel manda o tenente manda o sargento manda o cabo manda o soldado morre na guerra e o comandante fica vivo. Tem pessoas que administram suas famílias desta forma, muitos de nós ainda fazem isso. Só que hoje nós não temos mais esse tipo de administração familiar. Não podemos, sob hipótese alguma. A nossa administração familiar hoje tem que ser linear. A responsabilidade é de todos. Pai, mãe, se tivermos avós dentro de casa, avós dentro de casa, se tivermos tios, todos têm a mesma responsabilidade perante tudo aquilo que se põe dentro de casa e o cuidado com as crianças. Então existe pai que acha que ele tem que delegar à escola, delegar ao centro, delegar à igreja, delegar ao templo, a educação do seu filho. Não, eu levo para a evangelização, lá eles cuidam e eles educam. Não. No centro espírita, a criança vem para aprender sobre o evangelho, vem para aprender sobre a sua vida. Como é que Jesus veio, como pregou o amor, o respeito para com as pessoas. E em casa se complementa com a educação, com o amor e o respeito que todos têm que ter, uns para com os outros. Não existe nada que seja diferente de um para o outro. Eu amo, tu amas, ele ama, nós nos amamos. Isso é muito importante para que nós tenhamos na ideia. Essa percepção de que cada um que está dentro da família é responsável, é porque é o seguinte, a criança, ela aprende basicamente por uma coisa: exemplo. Você não tem como sentar uma criança de 5 anos, 7 anos, nem um adolescente, e querer dizer a ele que você já foi jovem e que ele não faça isso, não faça aquilo, porque é errado. Ele não vai. Ele está no auge do seu início, ele está tentando perceber tudo que tem em sua volta. O jovem, então, o adolescente, ele está com todos os seus hormônios em ebulição, ele se acha um super-homem. Ele acha que tudo que nós falamos é para bloqueá-lo, para não deixá-lo fazer as coisas. Agora, se nós dermos o exemplo, nós temos uma vitória muito grande. E eu vou explicar como. Você está em casa, tranquilo, seu filho pequeno, 3, 4 anos, 5 anos, está ali sentado do seu lado, pode ser mais 7, 8 anos, e a campainha toca, o telefone toca, e você se vira para seu filho e diz assim: atenda e diga que eu não estou. Você o ensinou a mentir. Quando ele mentir para você, você não tem desculpa de querer admoestá-lo por isso, porque você foi o exemplo. Você estaciona o carro, vem sempre tem aqui em Brasília alguém que quer ganhar 20, 50 centavos, R$1 para tomar conta do carro da gente. Você está com seu filho, você entra na farmácia, onde que seja, você mandou o rapaz tomar conta, e quando você vai saindo, você olha para o lado, vamos rápido que o cara não está aí, eu não quero pagá-lo. Você o ensinou a passar as pessoas para trás. É o exemplo. Isso é que faz com que a criança aprenda a ser ou não ser um ser humano com moral elevada. Porque nós vamos educando esta criança desde pequenininho. Existe, inclusive, e isso já vem de muitos anos também, quando eu era criança, e bote tempo nisso, eu aprendi assim, a minha família era muito católica, e eu fiz primeira comunhão, fiz catecismo, todo aquele comportamento que nós tínhamos dentro da família. E era bem estanque a coisa. Até os 7 anos,
a gente fazia a primeira comunhão, até os 11 fazia a crisma. E no meu tempo também não tinha jardim de infância, não tinha alfabetização, não tinha nada disso. Nós éramos alfabetizados em casa pela família. E aos 7 anos nós íamos para o colégio para o primeiro ano, primeira série. Então isso mostra mais ou menos os parâmetros em que a criança sofre um pulo evolutivo. Do 0 até os 7 anos, você só ensina pelo exemplo. Ele aprende, ele começa a ter noção do mundo em sua volta. Ele pega nas texturas, ele põe na boca. Ele tem pai e mãe que fica desesperado porque a criança adora se sujar, ele não sabe fazer de outra forma. Ele não tem as ideias ainda gravadas na memória e ele quer ver tudo aquilo que está em sua volta. Uma mãe que vem com o filho para a evangelização, todo empetecado, bonitinho, penteado, roupa limpa, passadinha, e diz assim: não vá se sujar. Olhe, vai sofrer, porque a criança adora giz de cera, massinha, e é como a gente começa a evangelizar as crianças pequenas, através do lúdico, através da informação visual, da textura. Perceberam o alcance de tudo isso? Aí quando vai dos 7 até os 8, mais ou menos, a gente ainda pode influenciar um pouco. Dos 8 até os 11, já fica muito mais difícil. Dos 11 para frente, não consegue mais. Aí dos 11 para frente, a situação é bem diferente. Não existe mais o exemplo. Primeiro porque se o exemplo foi errado, a criança já está distorcida. Ele já não pensa como você queria que ele pensasse. E uma informação ainda mais severa: se você se nega a ser o exemplo para seu filho, ele vai ter como exemplo outros colegas, outros amigos da mesma idade, na escola, na vizinhança. Basta que tenha um que tenha ideias distorcidas, a criança se influencia de imediato pelas ideias do outro. Se tem alguém numa família que, ao ver um programa de televisão onde tem alguém que tem uma conotação sexual diferente da do pai, da mãe, e o pai ou a mãe ou o tio brincam e tiram brincadeiras que não são boas com aquele irmão que está aparecendo na TV, a criança está aprendendo. Na hora que ele enxergar alguém na rua ou na escola que tem um trejeito diferente, ele vai fazer brincadeiras pesadas. Se tem uma família onde as pessoas distorcem as informações a respeito de raça, cor, religião, quando ele estiver na rua, na escola, se tiver um coleguinha com raça ou religião diferente da dele, ele vai distorcer as brincadeiras. Então o cuidado que nós temos é muito grande e a responsabilidade é maior ainda. Porque Deus, quando nos colocou na mão aquele espírito para que nós cuidássemos, Ele confiou em nós. Ele disse assim: olha, toma, está aqui um filho meu que vai nascer no teu meio para que tu o indiques pelo caminho da vida, pelo caminho do amor, pelo caminho do carinho e da responsabilidade. E muitas vezes nós falhamos. Falhamos porque, eu não tenho tempo, eu trabalho tanto, o meu trabalho me consome. Temos duas coisas. Hoje estava sendo passado na CBN uma psicóloga que fez um trabalho muito profundo sobre o trabalho, e ela fez um cálculo de quanto tempo a gente deixa de trabalhar por intervalos que a gente faz sem ter pedido para fazer. Ou seja, você está trabalhando na sua mesa, vem alguém, pergunta alguma coisa, fica 10 minutos com você ali, toma um cafezinho, bababá, e não tem nada a ver com o trabalho, porque você fala sobre futebol, fala um bando de coisa. Ela fez pesquisa, ela foi em lugares, ela viu as pessoas fazendo isso. E ela, aproximadamente em 8 horas de trabalho, o pessoal passa de 2 a 4 horas sem fazer nada.
que a gente pensa que está trabalhando, porque você está na sua mesa, o processo está aberto na mão, a pesquisa que o chefe mandou fazer está ali, mas vira e mexe, passa alguém e comenta alguma coisa, e a gente levanta para o cafezinho, levanta para ir no banheiro. Isso tudo é tempo que você não trabalhou, e você chega em casa, trabalhei que nem um condenado. Só que quando você chega em casa, o que é que você faz? Toma um banho, pega uma cervejinha, uma Coca-Cola, senta na frente da TV, ninguém me incomode que eu vou ver a novela. E o filho? Ele não tem direito à sua presença? A ver um programa com você de desenho infantil? E aí a gente diz que não teve tempo. Aí chega na sexta-feira de tarde, sai, ou no sábado, trabalha até meio-dia, vem para casa, e em vez de ir para casa assim, estou indo lá no bar tomar uma cerveja com os amigos. E vai para o bar e passa a tarde inteira lá. E o filho? Qual é o exemplo que você tem? Mãe, cadê o papai? Ela está tomando cerveja com os amigos lá no bar, daqui a pouco ele chega. Aí quando esta criança fizer 17, 18 anos e estiver no bar tomando cerveja, você vai querer, não pode tomar cerveja? Como é que fica? Então, nós temos que atentar muito para isso. Nós somos o exemplo fundamental de todos aqueles que dependem de nós na família, inclusive para os nossos amigos, pessoas que convivem perto de nós, nossos vizinhos, nossos amigos. Nós frequentamos muitos lugares. Nós não podemos ser duas coisas. Eu prego a doutrina espírita, prego. Eu digo que eu faço isso, tenho que fazer. Porque é muito fácil eu convencer as pessoas a serem espíritas. É só começar a mostrar todo o caminho que o espiritismo trilha para nós. Mas se num primeiro momento, aquela pessoa com quem eu estava conversando me vê fazendo alguma coisa diferente daquilo que eu prego, acabou-se. Eu não convenço mais ninguém. E aí vem o porquê da gente ter começado com esse estudo desta forma. Porque como é que eu vou querer que uma criança que não teve exemplos, como nós citamos aqui, honre pai e mãe? Não tem como. Se eu ensino meu filho a não ser amoroso, paciente, carinhoso, respeitoso, como é que eu quero, na hora em que eu estiver idoso, precisando de amparo, precisando de ajuda, precisando de alguém que me estenda a mão, que ele faça isso? Ele não aprendeu a fazer isso. Eu larguei ele na cama com pesadelos à noite, com medo de fantasma, com medo de monstros, chamando-o de mentiroso porque não tinha monstro nenhum debaixo da cama, e ele se sentia cada vez mais perdido. Em vez de eu ir lá e abraçá-lo, não, meu filho, eu estou aqui, eu lhe protejo, durma que eu estou do seu lado. Eu não fazia isso. Quando ele tentava fazer as suas brincadeiras infantis de trepar nos lugares, na cadeira, na mesa, para ficar na minha altura e ver o mundo da altura que eu vejo, eu o fazia descer com gritos. Quanto pai e mãe não faz isso? Desça daí que você vai quebrar um braço e ainda vai me dar mais trabalho. Não é assim que se faz? E filho não dá trabalho. O trabalho natural para criar um filho é o maior prêmio que um pai e uma mãe podem receber quando o veem trilhando o caminho do amor, do carinho, do trabalho. E isso faz com que a gente se sinta bem. Tudo que foi canseira que nós passamos por trás, viram luz, viram aquela alegria do dever cumprido, quando você realiza um trabalho e o pessoal diz assim, foi bem realizado. E quem vai nos dizer que o nosso trabalho foi bem realizado? Deus. Quer prêmio maior? Deus vai se virar para nós e dizer assim, vocês realizaram um belo trabalho, seus filhos são
excelentes pessoas. Eles honram pai e mãe. Eles honram por tudo que são. Eles honram por tudo aquilo que você mostrou para eles. E eles seguem. Então, meus irmãos, nós temos uma coisa muito bonita com todos nós que frequentamos a doutrina espírita, que a estudamos, que buscamos vivenciar aquilo que nos é mostrado nos livros básicos de Kardec e em todos os outros livros que a gente lê. Nós temos uma compreensão de vida que atinge um patamar diferenciado. Nós não somos obrigados a amar, nós não somos obrigados a fazer nada. Em outros lugares onde também se pratica religiões, normalmente a gente teme Deus, a gente tem medo dele, que ele vai nos queimar no inferno, que ele vai nos fazer sofrer. O Espiritismo você nunca vai ler que Deus vai te punir. Porque Deus vai punir você. Não vai. A punição é a sua dor moral, de ver um filho drogado, de ver um filho alcoólatra, de ver um filho que não passa na escola, de ver um filho que se mete com más companhias. Que é dor maior para um pai e para uma mãe do que essa? Pode haver caso que não tem jeito, foi dado todo tipo de exemplo? Pode, dependendo do espírito que está encarnado ali. Mas isso são situações para outras conversas entre nós. Por hoje vamos pensar nisso quando chegarmos à noite. Encostarmos a cabeça no travesseiro, vamos fazer como Santo Agostinho fazia. Vamos pensar em tudo que nós fizemos, desde que nós começamos a formar nossa vida, a entender daquilo que nós precisávamos. E se nós pudermos fazer isso todo dia, o que é que eu fiz hoje de manhã? Fiz isso, a gente vai pondo em dia tudo que foi feito, a gente relembra e começa a se propor fazer melhor no outro dia. É uma forma que a gente tem de melhorar cada vez mais a cada dia que passa, mesmo envolvidos com tudo aquilo que nós temos que fazer na nossa existência. Que a paz do Senhor esteja com todos.